Olá, pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao canal Sombra Tricolor, começando mais uma dividida, dividindo informações e opiniões, né? Neste quadro, neste dividida de hoje, vamos abordar principalmente a importante entrevista que o presidente do São Paulo, Júlio Casares, deu ao podcast do Casão, do Casagrande. É o podcast Casão Pode Tudo, né? Do Walter Casagrande, que para muita gente que não sabe, o Casagrande sim vestiu a camisa do São Paulo em 1984, jogou ao lado do Renato, ao lado do Careca, e o São Paulo foi uma virada na vida do Casagrande. Até quem diga que, na verdade, o Casagrande é São Paulino. Será que é? Bom, vamos falar então do resumo principal dessa entrevista, abordando vários temas. E o Casares, mas ele deu uma chinelada na história de grama sintética. Meu amigo, sai de baixo. Olha o que ele falou sobre grama sintética. Ele chamou de showball. Falou o seguinte, ó, isso não é showball, né? Ele falou assim, olha, chegou o momento dos clubes, da CBF, Federação, Conmebol, né, tomarem uma atitude. Tem que ter grama natural. Isso não é showball, cada um tem que ter um tipo de grama. 3 jogadores nossos se contundiram no Allianz: Galopo, Ferrarese e Wellington. Sem falar no Dudu e no Bruno Rodrigues. Eu acho que ele tem toda a razão. Futebol feito para jogar na grama natural. Não é querer diminuir o gramado do adversário do Palmeiras, não é? Por outro lado, entendo que lá no Palmeiras é uma arena onde um estádio ou arena, tanto faz, não gosto dessa bobagem de arena e de estádio, para mim é tudo lugar que acontece show, pode ser estádio, acontece show do mesmo jeito, né? Assim como no Morumbi sempre aconteceram shows. O que acontece, por exemplo, e aí fica aquela dúvida, o São Paulo firmando um contrato com a Live Nation, o São Paulo tendo parceria futura com a W Torre, como que vai ser o tratamento do gramado? O gramado vai suportar os shows? Ainda que o São Paulo tenha um modelo de negócio diferente, mais restritivo, não tão liberal quanto é o negócio do Palmeiras e W Torre, mas e aí? A grama natural vai suportar amanhã se o Morumbi tiver vários shows? E aí o Casares, que talvez nem seja mais o presidente lá para 2030, e talvez até por isso ele possa dar uma opinião mais contundente no momento, ele vai ser questionado. E aí? E o Morumbi? Vai sobreviver com grama natural? Não vai ter que, de repente, colocar também uma grama artificial? É. Muito bem. Ainda falando, então, já que estamos falando no Morumbi, vamos falar de reforma do Morumbi. Vamos falar aí dessa proposta de reforma do Morumbi, onde muita gente fala, mas o que que vai? A pista de atletismo vai sair, né? O que que vai chegar na beira do gramado? É arquibancada? É a cadeira terra? É a cadeira intermediária? A respeito disso, o Casares também respondeu à ocasião, né? Precisamos rebaixar o campo e esticar. Então, o setor intermediário, que é cativa, ele vai para próximo do gramado e deixar a torcida mais próxima do jogo, influenciando mais psicologicamente nas ações da partida. Mas o Casares sempre bate na seguinte tecla, né? Ele não quer perder a característica, ele não quer perder todo aquele ambiente raiz do Morumbi. Ele fala assim, inclusive sobre cobertura, e ele não deixa claro se vai sair ou não vai sair a pista de atletismo. Falou que vai depender do projeto arquitetônico. Não tenho dúvida que se dependesse do Casares, acho que ele avançaria, por exemplo, a intermediária até a pista de atletismo, mantendo a pista. Mas eu não sei se isso vai ser possível. Vamos aguardar para saber depois do projeto arquitetônico que a W Torre vai apresentar ao São Paulo. Em relação à cobertura, já tinha dito aqui, ele é contra uma cobertura total. Ele fala em relação a fazer apenas uma cobertura parcial, uma cobertura para 2.000, 5.000 ou 20.000 pessoas num canto do estádio. Então, o que eu imagino que ele vai fazer? E o que ele queira fazer é uma cobertura que vá até o gol do portão principal. Dali para trás é onde vai ter aquela pequena arena, aquele anfiteatro para eventos menores, até 20.000 pessoas. É isso mais ou menos que eu imagino que passa na cabeça do Júlio Casares. E ele não detonou aí na entrevista para o Casão, ele não detonou só a questão da grama sintética, não. Ele detonou também a questão de SAF. Eu sou um grande defensor de SAF, mas eu não posso também deixar de dar razão a algumas coisas do que ele falou, porque há maus exemplos de SAF no mercado. Há maus exemplos. Por exemplo, em relação à SAF, ele falou para o Casagrande, né? Olha, SAF
é uma legislação nova que veio para ajudar os clubes e principalmente salvar os clubes que estavam totalmente quebrados. Aí vamos lá, Vasco, Cruzeiro e outros, né? Ele não mencionou quais, eu estou mencionando. Muito bem. Mas ele acredita que a SAF não é um instrumento que vai acabar resolvendo tudo. Ele diz que não, ele fala assim, ó, não estou dizendo que eu demonizo a SAF, não. Mas o São Paulo tem que observar esse quadro com mais tranquilidade. E aí ele deu uma espetada, ele enfiou um espeto no presidente do Botafogo, o Textor, enfiou a faca e girou lá dentro. O que ele falou? Olha o Botafogo, né? Abre aspas, liderou o campeonato, é uma SAF, tem um grande empresário, só que no mesmo campeonato trocou de técnico 5 vezes. Se somos nós que fazemos isso, os amadores, os associados, voluntários, sei lá, somos excomungados na rua. Mas não, a SAF tem uma proteção ideológica. De certa maneira, é verdade, a SAF tem uma proteção ideológica. O que é importante muito deixar claro que quando a gente fala de SAF, a gente tem que entender assim, SAF, futebol é empresa. Empresas também quebram, empresas também são mal geridas. Então, quando a gente fala, e eu pelo menos penso, um dia, o São Paulo ter um percentual seu vendido para uma empresa, por exemplo, e ter uma administração profissional, eu penso assim, tem que tomar cuidado para quem você vai vender aquele percentual. Porque também há maus empresários. E você vê o Textor, trocou de treinador lá X vezes. Ele agiu de maneira amadora, como agem também os clubes no modelo associativo. Então é importante essa coisa. Não é nem o bem e nem o mal. Tem que saber como localizar o modelo de SAF ideal. Em relação ao modelo ideal, o Júlio fala assim: que São Paulo está procurando é um sistema que nós podemos usufruir de um investimento sem perder a hegemonia da instituição ao mandar. Eu não posso vender o São Paulo, o cara pegar meu jogador aqui, ficar 6 meses, manda para outro time dele da Europa e depois manda para o México. Que é meio que o Textor faz. Assim, mas eu entendo também que, assim, pelo ponto de vista botafoguense, não tinha outra saída. Não tinha outra saída. Ou aceitava esse modelo com o Textor, ou estava ferrado. Não sei se havia outros candidatos querendo adquirir o percentual e comandar o Botafogo, né? Ainda houve críticas aí que ele respondeu, porque todo mundo fala assim, pô, ele é um baita de um pavão, né? Que ele gosta de aparecer nas mídias sociais, eu mesmo, nas transmissões do futebol, da Energia 97, no Estádio Oficial, fala assim, pô, mas o Casares tá um pavão, hein? O Casares gosta de aparecer. Aí o que ele disse? O seguinte, olha, abre aspas, pessoal diz, pô, presidente, você tá na rede social? Aí ele fala, ó, no começo eu sofri muito, o patrulhamento no futebol é complicadíssimo. Isso aqui é minha defesa, porque eu não sou filho de conselheiro, eu não faço parte da oligarquia do São Paulo, eu vim da arquibancada e virei presidente. Ou seja, o que ele faz? Ele tenta conquistar as pessoas através do seu marketing pessoal, mostrando a sua sampaulinidade. Ele diz que, assim, se bobear, em 30 dias tiram ele da cadeira, ou seja, que ele tem medo do sistema. Aliás, pelo próprio sistema ao qual ele se elegeu, ele tem medo desse sistema, de ser retirado pelas tais oligarquias tricolores, né? Então ele tem medo disso, então ele se defende tentando conquistar o público através das mídias sociais. Esse é um baita resumo de tudo que foi de realmente. Não, ele falou ainda de reforços, falou de reforços. Coisas que interessam muito aos torcedores de São Paulo. Ele falou o seguinte pro Casagrande: ó, qualquer cara bom hoje, centroavante bom, vou tentar contratar um centroavante bom, vai custar 8 milhões de euros. E ele tem ciência, diz que tem ciência. Precisa sim de lateral esquerdo, precisa de centroavante e talvez de um zagueiro que saiba jogar com a perna esquerda. Então ele foi muito franco, sabe que precisa, mas confessa a dificuldade financeira e a dificuldade de achar peças que valham a pena, para que não tenha que contratar só por contratar. Baseado nisso, eu gostaria que você trouxesse o seu comentário. No que você concorda? No que você discorda de tudo que o Casares falou lá pro Casagrande, no Casão Pode Tudo? Trouxe aqui um baita no resumo para vocês aí de tudo que havia de mais importante. A gente diz assim, mas não vai trazer, não vai trazer. Bom, importante que pelo menos agora a gente tem consciência. Os caras estão vendo que precisa de fato. O problema é falta de dinheiro para trazer bom jogador.
uma última notícia, rapidinho aí, vinda do Gabriel Sá, né? O Negrutti teve seu contrato estendido até 2026. Negrutti, volante, estendido até 2026. Outro assunto, para o jogo contra o Guarani, devemos ter aí reforços de Igor Vinícius, Rato, Lucas e o Alan Franco deve jogar sim. Se o Alan Franco não jogar, porque ele foi poupado ultimamente do treino por dores, deverá jogar então o Luiz Gustavo, mas provavelmente a gente vai ter Alan Franco sim na zaga titular do Tricolor. Muito obrigado por mais essa atenção toda que você deu aqui ao Dividida Não Está Inscrito. Inscreva-se, deixe o seu like, tá bom? Muito obrigado, até a próxima!